Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. O transporte público deve continuar amanhã em Uberlândia. Vai para o 6º dia de paralisação. Empresários protestam na cidade pela reabertura dos comércios. Novo decreto autoriza delivery a qualquer hora do dia em Uberaba. Jovem preso após publicar piadas sobre Bolsonaro fala com exclusividade a equipe da Band. No esporte, Uberlândia dá vexame no Parque do Sabiá e continua na lanterna do Campeonato Mineiro. Hoje é segunda-feira, 15 de março, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos essa edição falando de mais um dia difícil para os trabalhadores de Uberlândia que dependem do ônibus para chegar no trabalho. Foi o 5º dia de greve dos funcionários do transporte público da cidade. E o Sindicato dos Funcionários e também das empresas de ônibus disseram agora, no fim da tarde, que a greve vai continuar. A segunda-feira começou apertada, pelo menos para quem precisou do transporte coletivo logo de manhã. Foi difícil encontrar ônibus vazios. Risco para motoristas e passageiros em plena pandemia. É um risco porque fala que não pode aglomerar em outros lugares. E por que no ônibus pode? Que injustiça que é essa? Ângela precisou acordar mais cedo. Ela pega 2 ônibus para chegar ao trabalho. Um deles não está circulando. Por isso, a solução foi chamar um motorista de aplicativo. Estou desde as 5 da manhã na rua. E consegui pegar o ônibus lá no meu bairro para vir para cá. Chegou aqui, não tem outro para eu voltar para o meu trabalho. Agora tem que pegar Uber se quiser o mototáxi. Um cenário não muito diferente daquele que nós mostramos no final da semana passada. Com o celular nas mãos, o jeito foi chamar e aguardar a chegada do motorista de aplicativo. Peguei o ônibus até aqui, no terminal. Agora pego um aplicativo para chegar na empresa. Já são 5 dias consecutivos de greve dos motoristas do transporte público em Uberlândia. Cerca de 40% da frota continua circulando pelas ruas da cidade. Aqui no terminal Moarama, por exemplo, o movimento foi tranquilo. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da categoria, nenhuma reivindicação foi atendida até o momento. Em documento enviado pela Câmara Municipal de Uberlândia, o secretário de Trânsito e Transporte deve ser convocado para participar de uma reunião com os vereadores. Na pauta serão tratados os seguintes assuntos: as condições de trabalho dos funcionários das concessionárias do transporte público, as justificativas sobre as irregularidades dos pagamentos dos salários e a posição da Prefeitura em relação às alternativas para evitar a suspensão do transporte público. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro e Empresas de Transporte Urbano de Uberlândia informaram que o Sindicato dos Trabalhadores reiteram que o descumprimento da liminar determina que o sindicato deve cumprir o percentual determinado sob pena de majoração de multa e aplicação de novas medidas. E olha só, hoje e ontem houve protestos contra as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal e também a favor da reabertura do comércio em Uberlândia. Acompanhe. Com bandeiras e camisas do Brasil, os manifestantes se reuniram em frente ao 36º Batalhão do Exército em Uberlândia. Eles preferiram não gravar entrevista, mas disseram que o protesto é contra as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eles também defendem uma intervenção militar com o presidente Jair Bolsonaro no poder. Nesse domingo, as manifestações também ganharam as ruas. Em Carriata, eles passaram pela prefeitura, onde voltaram a pedir a reabertura do comércio. De lá, os manifestantes seguiram até o 36º Batalhão. E um novo decreto está em vigência desde o fim de semana em Uberaba. O delivery foi liberado a qualquer hora do dia na cidade. Com o novo decreto, os comércios não essenciais continuam atendendo de forma não presencial em suas instalações. Os atendimentos delivery foram liberados sem restrição de horário.
A comerciante Keliane Mota, que tem uma lanchonete, e representantes do comércio comemoraram essa decisão. Durante a noite, os pedidos da lanchonete são mais à noite, né? Quem trabalha com delivery foi muito prejudicado. Agora, com a liberação, fica assim mais fácil, né? Flexibilizou, importante a gente afirmar que também nesse decreto as lojas estão autorizadas a trabalhar no sábado, no domingo, não tem restrição de dias, então pode trabalhar todos os dias, porém, lembrando, o comércio não é essencial, ele não pode deixar o consumidor entrar, mas ele pode atender ali na porta dele com as barreiras, sim. E a gente precisa muito, tanto do comerciante como do consumidor, que, por favor, vamos olhar pelos protocolos, né, de distanciamento, higienização, todos os meios para que a gente consiga, assim, evitar essa contaminação. O decreto 378 foi publicado no último final de semana, após regulamentação dos novos pontos do decreto publicado pelo Estado. Uberaba continua na onda roxa, com restrição de circulação de pessoas das 8 às 5 da manhã. Em questão do transporte coletivo, a Prefeitura orienta as pessoas a não se aglomerarem em pontos e também estações nos períodos das 6 às 8 da manhã e das 17 às 19 horas. As atividades físicas individuais ao ar livre ou com acompanhamento de um profissional foram liberadas, mas as academias como essa continuam fechadas e os empresários reclamam do prejuízo. Está mais de R$300 mil aí acumulado nesse período. A nossa sugestão seria adequar isso para que a gente funcionasse pelo menos com o mínimo para se manter. E ainda falando de Uberaba, reforço no combate à Covid, em especial no transporte público. Um novo serviço de desinfecção começou a ser feito a partir de hoje. E a Melissa Paroneta é quem traz ao vivo todas as informações. O que muda então a partir de agora, Melissa? Boa noite para você. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Bom, o que muda é que agora esse trabalho está sendo feito pela Codal, a companhia de desinfecção, a companhia de saneamento, aqui de Uberaba, e também de forma bem mais intensificada, principalmente nos terminais do transporte coletivo. O produto aí que eles estão utilizando de desinfecção é usado aí nos bancos, corrimãos, banheiros, locais de passagem, entre outros pontos que possam servir aí de transmissão do coronavírus. A cada chegada de ônibus, o trabalho também é feito dentro dos veículos. E agora as estações aí espalhadas pelas avenidas da cidade também estão sendo desinfectadas. Além dessas ações, o caminhão-pipa da Codal mantém a desinfecção de outros locais importantes também, como hospitais, UPAs, unidades de saúde, rodoviária, praças, mercadão, calçadão, entre outros lugares aí com grande circulação de pessoas. Esse trabalho, Marion, começa às 7 horas da manhã e só termina às 7 da noite. Eu volto com você. Muito obrigada, Melissa, pelas informações. E olha, um reajuste de 4,88% no preço de medicamentos foi autorizado pelo governo federal. O reajuste havia sido adiado no ano passado. Este ano, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos antecipou em 15 dias o aumento, que já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver os dados do coronavírus aqui na região. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Os melhores produtos e melhores preços estão na Beta Móveis, atendendo você pelo telefone e também através das redes sociais. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Conjunto de sofá 3 e 2 lugares em suede aveludado, super macio, por apenas 12 parcelas de R$ 199 sem juros no carnê e primeiro pagamento para 90 dias.
Betamóveis, atendimento pelos telefones e nossas redes sociais de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Para enfrentar a segunda onda da Covid com variantes mais contagiosas e mortais, transformamos 4 UAIs em centro de internação, trocando tanques de ar e instalando mais 600 pontos de oxigênio para atender mais pessoas. Não vai faltar oxigênio para ninguém. Ainda abrimos mais leitos de enfermaria e UTI. E estamos atuando para comprar a vacina. Não paramos de trabalhar um só minuto e não vamos parar. Cuide-se. Use sempre a máscara. Prefeitura de Uberlândia. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. O Sindicato Rural de Uberlândia arrecadou ontem R$400 mil em um leilão virtual e sem público. O dinheiro vai para a aquisição de monitores multiparâmetros e para equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid da Rede Municipal de Saúde. 3 touros foram doados por produtores rurais para a realização desse leilão. E uma licitação do Batalhão Mauá, em Araguari, previa a compra de bonecos por mais de R$80 mil, parte de uma lista de compras de mais de R$700 mil. Os detalhes agora ao vivo com o Érico Gabriel. Cada bonequinho custaria quanto nessa licitação, Érico? Boa noite para você. Boa noite, Marião. Boa noite a todos. Cada bonequinho custaria mais de R$400. São 2 modelos aí de bonecos do Exército, mas no total dessa licitação são 49 itens. Alguns que são questionáveis, né? Como esses bonecos, e também 100 kits para churrasco com o brasão do Exército. Esse kit tinha 4 peças, mais a maleta e o brasão do Exército. Cada um é avaliado aí em R$167 e sai aproximadamente R$18 mil todos esses kits. São materiais aí que chamam a atenção porque não são comuns no nosso Exército. O Exército até justificou, falou que fez uma cotação para chegar nesse valor de R$700 mil e que também essa compra não seria só para a unidade do Batalhão Mauá em Araguari. A aquisição estaria sendo feita para a seção de comunicação, para a diretoria de obras de cooperação em Brasília, para o Centro de Engenharia de Construção e também para o Núcleo de Preparação de Oficiais em Araguari. Nessa licitação tem também materiais fotográficos, câmeras, álbuns, flashes. O batalhão justificou que esses materiais seriam usados no batalhão, no serviço interno. Então esses materiais até são justificáveis. Essa licitação foi aberta na quinta-feira, mas hoje à tarde saiu no Diário Oficial da União que ela foi cancelada. Depois de muita polêmica, o batalhão resolveu cancelar a licitação. É muito dinheiro, né, Érico? Obrigada, viu, pelas informações. E olha, funcionários do HC da UFO protestaram hoje contra a falta de vacina para quem trabalha na linha de frente nessa pandemia. Aos 67 anos, 47 deles no laboratório de análises do HC, Natália Dac é da linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. A técnica em laboratório tem contato direto com o material colhido de pessoas infectadas. Ela ainda não tomou a vacina contra a Covid-19 e nem tem previsão de quando isso vai acontecer. E não vê a prioridade da imunização como um privilégio da categoria. Nós não queremos privilégios. Nós queremos ser vacinados para poder trabalhar e atender as pessoas. Como a Natália, pelo menos 8 mil trabalhadores em vários setores da saúde ainda não foram imunizados em Uberlândia. E é essa a providência que o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Uberlândia querem por parte dos gestores da saúde na cidade. Nesta manifestação feita no estacionamento do Centro Administrativo, o Sintete cobrou do município o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde, que coloca os profissionais da área entre os grupos prioritários no programa de imunização. Robson Carneiro, coordenador do Sintete, disse que o sindicato entrou até com uma ação no Ministério Público. Para que eles tenham tranquilidade, para que eles tenham segurança e possam cuidar da comunidade. O que nós queremos evitar com esse grito de alerta nosso? É que os profissionais da saúde, ao invés de serem combatentes da pandemia, eles virem pacientes da pandemia.
Sobre essa reportagem, a Prefeitura de Uberlândia disse que segue a orientação do Ministério da Saúde. E olha, a macro-região Centro-Sul e algumas micro-regiões da macro-Sudeste adotaram as medidas restritivas da onda roxa do Plano Minas Consciente. A decisão foi tomada após uma reunião dos representantes do governo do estado com os gestores municipais sobre o agravamento da pandemia nessas regiões. E a gente vai ver agora os dados do coronavírus aqui na região. Em todo o estado, até hoje já foram confirmados 974.594 casos. Mortes confirmadas, 20.687. Vamos ver agora Uberlândia. Até hoje já foram 1.416 mortes, 13 nas últimas 24 horas. Casos confirmados, 75.158. E no próximo bloco você vai ter mais informações a respeito do homem que foi preso, o jovem que foi preso, acusado de fazer piada contra o presidente da República. Até já. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? A gente conversava e a senhora sempre me trazia uma surpresa. Era bolo de cenoura, bolo de nozes, dona Margarida, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Lembra dessa época, dona Margarida? Não se preocupe, não. Eu te mando as receitas, viu? Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. RN Saúde, uma empresa do Sistema Apvida. Nesse mês de março, a Nacional Pisos começou muito bem. Uma oferta melhor que a outra. Confira. Porcelanato 80 por 80 polido retificado extra R$ 59,90. Revestimento branco extra tamanho grande R$ 16,90. Gresalato retificado acetinado extra R$ 33,90. Pode vir. Aqui você encontra promoção de verdade. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Comandante Maracanã a bordo. Estamos nos aproximando da Tonelli Velox. E a previsão aqui é de preço baixo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 209,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 279,90. Parte amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. O jovem que foi preso após publicar o que chamou de piada contra o presidente Bolsonaro em sua última visita aqui em Uberlândia falou com exclusividade sobre o processo à equipe da Band. Uma postagem que custou horas de liberdade e um processo que João ainda está respondendo. Um dia antes da visita do presidente Jair Bolsonaro a Uberlândia, ele ficou sabendo e postou a seguinte frase no Twitter: gente, Bolsonaro em Uberlândia amanhã. Alguém fecha virar herói nacional? O João fez a postagem no meio da tarde e continuou trabalhando. Não imaginaria que a repercussão seria grande. Quando ele chegou em casa, foi recebido pela Polícia Federal. Fiz o tweet em tom de piada, claro, de deboche. A polícia veio até minha casa e falou que eu estava preso pelos crimes contra a segurança nacional e tudo. Mesmo assim, eu achei que eu só ia chegar lá, prestar depoimento para o delegado, né? Ele ia verificar que eu não manifesto nenhum risco para o Bolsonaro ou para a sociedade e que eu ia embora, mas infelizmente não foi o que aconteceu. João passou quase um dia na cadeia. Foi solto após a defesa fazer um pedido de liberdade provisória sem fiança e foi atendido pela justiça. Quando chegou na cela e contou o motivo da prisão, disse que foi motivo de piada. E aí, imediatamente, todo mundo começava a rir, falava, não esquenta a cabeça, você é estudante, logo você sai. De acordo com a defesa, a prisão foi fundamentada em uma interpretação equivocada da Lei de Segurança Nacional de 1983, feita ainda no período da ditadura militar, e que no texto existe uma série de restrições à liberdade de expressão. Com base nisso, seria um ato ilegal da Polícia Federal. Não houve a vontade de realmente ocasionar o tipo legal que está escrito no artigo em que ele está sendo processado. Não houve a vontade de ofender, em momento algum, o presidente específico. Eu não acho que tinha nada demais na minha publicação, mas eu me arrependi porque eu não imaginei que fosse ter a proporção que tomou.
E tomou posse hoje o novo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Ele era presidente da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Fábio Baccheretti entra no lugar de Carlos Eduardo Amaral, que foi exonerado após suspeita de ter furado a fila da vacinação contra a Covid. E vamos falar agora do grande desrespeito às medidas de combate à pandemia em Uberaba. Foram quase 60 autuações nos últimos dias na cidade. Mesmo com o município na onda roxa, a movimentação em Uberaba foi intensa durante todo o fim de semana. Por conta disso, quase 60 autos de infração foram lavrados. 2 bares foram flagrados pela Guarda Municipal com as portas abertas. Neste, no bairro Abadia, dá para ver os clientes sentados no interior do estabelecimento, bebendo e jogando cartas, desrespeitando todas as normas do atual decreto. Essas pessoas foram autuadas, né? Esses bares, eles tiveram as atividades encerradas, né? A gente caminha para o departamento de posturas, que inclusive cabe a medida administrativa de fechamento compulsório, inclusive até de cassação do seu alvará, né? O decreto também proíbe a realização de qualquer tipo de evento, inclusive reuniões familiares. Mesmo assim, os guardas municipais acabaram com 13 festas clandestinas de quinta a domingo em diferentes bairros da cidade. Numa das festas, no bairro Gameleiras, havia cerca de 25 pessoas, todas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento. Assim como nos bares, o dono da residência e os convidados foram multados. No caso de quinta-feira até hoje, nós identificamos 13 eventos dessa natureza, né? Então, vale lembrar que esse evento é proibido, cabe autuação tanto para o proprietário como aqueles que estejam frequentando esses eventos. Veja agora outros destaques da segurança aqui da região. Um avião pulverizador usado em fazendas do Triângulo Sul caiu próximo a um canavial na MG 464, entre Conquista e Delta. O piloto contou que a aeronave apresentou problemas mecânicos e ele tentou um pouso de emergência. Após cair, o avião capotou e pegou fogo. Por sorte, o piloto sobreviveu. Foi levado com ferimentos leves ao HC da UFTM. 2 homens ficaram feridos durante uma briga com podão no Parque São Geraldo, em Uberaba. A casa onde aconteceu a tentativa de homicídio ficou com sangue espalhado pelos cômodos. Um deles foi atingido por facadas na barriga e foi levado por uma viatura da Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da UFTM em estado grave. O outro foi ferido por golpes de podão e socorrido pelo SAMU, levado então para a UPA do Parque do Mirante. As armas usadas no crime foram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil. Bandido que tentou se passar por funcionário de banco aplicando golpes foi preso pela polícia em Uberaba. Máquinas de cartões de crédito, além de celular, documentos e uma passagem foram apreendidos com o suspeito de 19 anos. Ele tentou enganar um idoso, dizendo que o cartão dele tinha sido clonado. Mas a esposa da vítima desconfiou e chamou a polícia. O criminoso fugiu, mas foi localizado pela polícia militar. Uma caminhonete com 3 ocupantes caiu de uma ponte próxima à usina do Abaeté, em São Gotardo. O motorista disse à polícia que seguia pela rodovia vicinal com a esposa e o sogro quando passou por uma lombada, perdeu o controle e caiu da ponte dentro do rio. Os 3 foram levados ao pronto-socorro de São Gotardo, atendidos e liberados. Mais de 60 papelotes de cocaína foram apreendidos sábado no bairro Tocantins. Durante buscas pela casa do suspeito de 19 anos, foram encontrados mais papelotes com a mesma droga e mais de R$ 5.500 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. E a seguir, os destaques do esporte. Até já! Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Acabamento da melhor qualidade, direto da fábrica. Tá na RC. Aproveite!
Revestimento Gresalato 35 por 71 acetinado por R$ 34,90. Gresalato Extra 71 por 71 polido R$ 48,90. Piso 45 por 45 Extra por R$ 14,90. Revestimento Gresalato 35 por 71 acetinado, lançamento exclusivo RC, só R$ 34,90. Gresalato Extra 71 por 71 acetinado por R$ 33,90. Quer economizar? Não inventa! Vem pra RC Distribuidora. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende. Unidade 1 no Tubalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Para quem não aceita pagar mais caro. Sacolão Supermax, daqui sai tudo fresquinho, direto pra sua mesa. Cenoura ou cabutia quilo, 99 centavos. Batata, chuchu, batata doce ou repolho, 1,99 o quilo. Banana prata, melão, mexerica ou tomate quilo, 2,99. Capa de contrafilé quilo, 24,98. Fica pertinho de você. Terminou agora há pouco o jogo do Uberlândia. Esporte pelo Campeonato Mineiro. O Ronei Bendes está aqui no estúdio para explicar como é que foi essa partida. Foi uma decepção, né, Ronei? Boa noite para você. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Pois é, lamentavelmente, o Uberlândia desperdiçou uma grande oportunidade de se reabilitar no Campeonato Mineiro e acabou dando vexame em pleno Parque do Sabiá. O jogo foi realizado debaixo de muita chuva. O Verdão acabou tomando logo de cara um gol, né? Matheus Souza fez 1-0 para a equipe lá de Pouso Alegre. O Uberlândia empatou ainda no primeiro tempo Pará, né? O goleiro rebateu na primeira, mas no rebote Pará acabou empatando o jogo 1-1. Mas o que poderia ser a reação do Uberlândia poderia, inclusive, ter sido pior, já que no finalzinho do primeiro tempo, mais um pênalti para a equipe do Pouso Alegre, Paulo Henrique bateu e o Paulão, que é muito criticado pela torcida, acabou defendendo. Todo mundo esperava que o Uberlândia fosse reagir no segundo tempo, porém, só deu o Pouso Alegre, que fez 2-1 com Guilherme Paraíba e no final, Roldan de cabeça, fez 3-1, fechando o placar aí para a equipe do Pouso Alegre e com este resultado, o Uberlândia continua na lanterna do campeonato com apenas 1 ponto ganho e a pior defesa da competição, um vexame total do Uberlândia Esporte. E as outras duas equipes da região também perderam neste final de semana. A equipe da URT foi a Tombos e acabou sendo derrotada pelo Tombense por 1-0. 1-0 para a equipe de Tombos, que vem fazendo uma grande campanha no campeonato. E tivemos ainda Boa 2, Coimbra 1, já disse, Tombense venceu por 1-0 a equipe da URT e o Patrocinense perdeu para o Atlético 3-1, além de Cruzeiro 1, Atlético 0. Vamos conferir então aí o gol da Tombense contra a URT na vitória por 1-0 e com esse resultado a equipe de Patos de Minas vai buscar a reabilitação na próxima partida. A outra equipe da região que foi derrotada foi o Patrocinense, que acabou perdendo para o Atlético por 3-1, jogo que foi realizado no estádio Independência no sábado. E com essa vitória que você está vendo aí, o Galo manteve 100% de aproveitamento no campeonato, está em primeiro lugar até agora, fazendo uma brilhante campanha a equipe do Atlético, que nos próximos dias passará a ser dirigida pelo técnico Cuca. Portanto, grande campanha do Galo até agora. E para encerrar, vamos falar de voleibol. As duas equipes de Uberlândia estrearam neste final de semana nas quartas de final da Superliga. A equipe masculina jogou no sábado contra o Campinas, perdeu por 3-2, um jogo muito equilibrado e agora vai buscar a reabilitação amanhã, 4 da tarde, no Sabiazinho. O time uberlandense precisa vencer para poder provocar o terceiro jogo. Se perder, vai estar eliminado. Já o Praia Clube conseguiu uma grande vitória jogando lá em Barueri, acabou vencendo a equipe do São Paulo Barueri por 3-2 e agora com mais uma vitória na próxima quinta-feira. E Uberlândia garante a sua classificação para a próxima fase. Marion. Muito obrigada, Ronei, pelas informações, os destaques aí do esporte. E o Band Cidade hoje termina aqui, vem na sequência o Jornal da Band. Para você uma ótima noite e até amanhã.